Boa noite, amados irmãos, boa noite, igreja, boa noite também aos queridos ouvintes que vão ouvir essa live. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma noite nós podemos compartilhar mais uma mensagem da coluna do Jave, que é o nosso jornal Árvore da Vida. E nessa noite nós vamos compartilhar sobre o livro de Marcos. Um livro muito interessante, né? Muitos princípios que o Senhor Jesus deixou para nós, que nós precisamos pegar como modelo para todos aqueles que intentam um dia servir o Senhor, ser servo de Deus, precisa observar bastante esse livro de Marcos, né? Segundo os historiadores, né, esse livro, ele foi um dos primeiros livros a ser escrito. Quando a gente vemos falar sobre os evangelhos, a gente fala de Mateus, de Marcos, Lucas e João. Mas segundo os historiadores, Marcos foi o primeiro livro a ser escrito. E também sabemos que 90% do livro de Mateus, né, ele foi também retirado do livro de Marcos. 60% também dos livros de Lucas também foi tirado do Evangelho de Marcos. Então, é um evangelho completo que vai mostrar para nós essa noite Jesus como servo. Jesus em seus serviços a Deus e esse sacrifício em prol da humanidade. Esse é os itens que nós vamos ver hoje no Evangelho de Marcos. Então, este livro foi considerado um livro muito importante pelo pai da igreja antiga chamada Pápias. Ele considerou que esse livro é o livro mais importante do mundo. Por quê? Porque esse livro, ele fala da experiência de servo de Jesus Cristo e também do seu serviço como sacrifício em prol das pessoas, né? Então, segundo alguns historiadores, o livro de Marcos foi o primeiro a ser escrito e serviu de inspiração aos demais evangelistas. Ou seja, todos os outros evangelistas vieram depois pegar o livro de Marcos como base. São experiências que João Marcos, né, aquele mesmo que serviu com o apóstolo Paulo, na sua jornada, seguindo aqueles relatos de Jesus, acompanhando o apóstolo Pedro. Então, a gente vemos aqui que esse livro, ele serviu de inspiração para os demais. Ó Senhor Jesus. Então, Marcos escreveu esse livro para os romanos, ou seja, em Roma, naquela época, os cristãos estavam passando pela perseguição. Os cristãos romanos daquela época estavam sendo perseguidos. Havia muito sofrimento, né, eminente, e via mártir vivido pela igreja. A igreja naquela época estava sendo perseguida. Aconteceu muitos itens, né, naquela época. E nesse contexto, Marcos concluiu que os cristãos estavam atemorizados, estavam com medo, estavam assustados, né? E corrente, consolo em encorajamento. Então, assustado e corrente de consolo e encorajamento, o Marcos, ele relata esse evangelho. Então, o livro de Marcos foi escrito com a finalidade de atender os cristãos daquela época, que sofria em Roma. Ou seja, Marcos apresentou o Senhor Jesus ali como uma pessoa que estava a serviço de Deus, em consagração, era uma pessoa que se compadecia da humanidade, especialmente dos filhos de Deus, e que estava disposto a sacrificar até a própria vida por eles. Então, Marcos apresenta esse livro em Roma, aos romanos, aos irmãos da igreja daquela época, dessa maneira, né? Então, Marcos apresentou a vida de Jesus como um mártir. Ou seja, ele foi designado para ser servo, mas ele também estava disposto a dar a própria vida. É isso que nós vamos ver no decorrer dessa palavra, o que o Marcos relatou nesse evangelho, né? E em seu relato, ele mostra que o Senhor não apenas morreu. O Senhor não simplesmente veio morrer como mártir, mas viveu. Ele teve uma vida como servo. Em todo o decorrer do seu viver na terra, ele se entregou em prol de uma causa.
Ou seja, ele veio aqui trazer paz, alegria, alento, consolo para a humanidade. Então Jesus não veio simplesmente se entregar como mártir pela humanidade, sim, antes de tudo, servir. Ele veio servir. Ó Senhor Jesus. E sua maior ênfase estava no serviço. O Senhor não usava apenas seu discurso. Então, no livro de Marcos, a gente não vai ver o Senhor fazendo muitos discursos. A gente vai ver o Senhor cuidando de pessoas. A gente vai ver o Senhor libertando as pessoas. Vai ver o Senhor curando pessoas. Ou seja, ele era prático. Então, aqui a gente não vamos ver ele dando discurso e sermão para as pessoas, mas sim servindo, se entregando ao Senhor Jesus. Então, o Jesus que Marcos mostra aqui, ele era prático, ele estava o tempo todo trabalhando, o Senhor era eficaz em tudo que fazia, e ele era proativo e assertivo em tudo que ele fazia. O Senhor tinha percepção da situação onde ele estava, as coisas que estavam acontecendo no decorrer dele. Ele tinha controle de tudo. Então ele estava atento no seu trabalho, na sua eficácia, na sua prática. Então o Senhor Jesus estava sempre ocupado e preocupado em servir as pessoas. Então Jesus não se juntava às pessoas para dar um sermão, um bom discurso no livro de Marcos. Nós não vemos isso ali. E nós vemos sim ele preocupado com as pessoas. Vamos ler Marcos capítulo 1, versículo 35. Em Marcos capítulo 1, versículo 35. Aqui mostra assim: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Esse era um dos princípios que nós precisamos apegar com o Senhor. Levantar cedo e orar. Mas antes, um pouco antes, no versículo 32 do mesmo capítulo, nós vemos aqui muitas outras curas, que é o título da mensagem. Então o versículo 32 vai falar assim: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade, também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falasse, porque sabia quem ele era. Então aqui, antes mesmo do versículo 35, a gente vimos a jornada que o Senhor teve, o decorrer do dia. O que é que ele estava fazendo aqui? Ele estava curando os enfermos, ele estava libertando os endemoniados, e ele estava, ó Senhor Jesus, e ordenando que os demônios se ocultassem. E aqui, ele curou muitos doentes, então ele estava servindo as pessoas. Então essa era a preocupação que o Senhor tinha com o seu trabalho. Ele era coerente em tudo que estava ocorrendo. E no versículo 35, a gente vemos que em todo o decorrer desse dia, em todo esse trabalho que ele fez, curando as pessoas, os enfermos, expulsando os demônios, o Senhor ainda não se limitou a levantar no outro dia cedo para orar. Ou seja, ele era uma pessoa prudente. O Senhor sabia qual que era o encargo. Uma pessoa, quando ele levanta pela manhã para orar, porque ele tem um encargo, ele tem algo, ele tem uma causa. Ele está sobre uma causa. Então aqui a gente vimos o quê? O Senhor Jesus preocupando com as pessoas. Ó Senhor Jesus. Então, uma vez que descreve o Senhor Jesus como servo, Marcos não se preocupou em incluir sua genealogia. Então, nesse livro de Marcos, não fala da genealogia. Você vai ver a genealogia em Mateus, você vai ver no livro de Lucas, mas em Marcos não. Marcos deu uma ênfase nesse livro que o servo, ele não preocupa com isso. Um servo veio para servir. Ele não estava preocupado com a sua própria vida, com a sua genealogia, com a sua parentela. Mas assim, a preocupação dele era com as pessoas. Então, o Senhor Jesus, ele não se preocupou com isso. Então, que Marcos não incluiu a genealogia do Senhor.
Para um servo isso não é importante, ou seja, então mostrou aqui para nós nesse capítulo que o Senhor não estava preocupado com a situação da sua vida, da sua família própria, e sim com as pessoas que ele veio curar, as pessoas que ele veio cuidar, umas pessoas que é o rebanho que foi colocado diante dele. Ó Senhor Jesus. Então aqui a gente podemos ver, Marcos aponta que o princípio do Evangelho de Jesus Cristo ele deixou duas ênfases muito interessantes nesse que são o quê? Marcos apontou que o princípio do Evangelho de Jesus Cristo fale menos e faça mais. Aqui a gente vai ver todo o decorrer desses capítulos, 16 capítulos de Marcos, Jesus servindo e se doando. Então, ele não tinha o tempo de ficar falando, até porque nesse livro ele estava aperfeiçoando os discípulos por meio das coisas que estavam acontecendo. Então o Senhor não tinha tempo de ficar discussando e ensinando eles, e sim fazendo as coisas na prática, servindo as pessoas na prática e se doando às pessoas na prática como um testemunho. Então aqui Marcos mostrou isso para nós. Ele aponta isso. Jesus falava pouco e ele fazia mais. Ele estava pronto para fazer a obra de Deus. Então, nesse evangelho, nós vemos que um servo de Deus é alguém que serve as pessoas. Hoje, isso precisa queimar em nosso coração, irmão. Nós que estamos vivendo essa vida da igreja hoje, nós temos que colocar muito claro em nossa cabeça que nós fomos chamados para servir. A Bíblia fala que aquele que quer ser o maior, que seja o primeiro que serve. Então, o nosso trabalho a Deus é servir os irmãos, é servir as pessoas, é estar disponível para servir. Então aqui, a gente pode tocar alguns pontos. Quando você visita alguém, você está servindo. Quando você vai à casa de alguém, levar o evangelho, você está apacentando alguém, você está nesse serviço. Quando você atende alguém na rede de cuidado, que é a rede de cuidado que nós temos agora, você está se doando para apacentar uma pessoa. Quando você está servindo no evangelho na rua, pregando o evangelho, orando pelas pessoas, esse é um verdadeiro servo de Deus, que está preocupado com aquilo que o Senhor nos incumbiu. Então nós precisamos estar ativo nessa questão. Então esse foi o caminho trilhado por nosso Senhor Jesus. Ou seja, o Senhor veio e cumpriu. Ele veio, serviu com temor, com caráter aperfeiçoado e se doou pelas pessoas. Então esse foi o caminho trilhado pelo nosso Senhor Jesus. E esse é o caminho para quem quer ser um servo. Então aquele que deseja ser um servo de Deus, primeiro precisa servir, precisa se doar pelas pessoas, precisa se entregar. Esse foi o legado, o testemunho que o Senhor nos deixou. Ó Senhor Jesus. Então no livro de Marcos, pode ser dividido em duas partes. Esse livro de Marcos tem 16 capítulos. Do capítulo de 1 a 10, nós vamos ver o Senhor curando os enfermos, apacentando as pessoas, libertando as pessoas, e estando preocupado com a alimentação também das pessoas. E no capítulo de 10 até 16, nós vemos o Senhor curando. No capítulo de 1 a 10, nós vemos o Senhor curando, libertando e alimentando, e cuidando das pessoas. No capítulo de 11 até 16, nós vemos os passos finais do Senhor rumo à sua crucificação. Então nós podemos resumir o livro de Marcos em duas palavras: servir e sacrificar. É o que esse livro mostra para nós. Vamos ler Marcos capítulo 3, o versículo 20 até o 21. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque dizia: está fora de si. Ou seja, então muitas pessoas aqui também estavam subjugando o Senhor, pela preocupação que o Senhor tinha. Aqui, não obstante, a multidão fluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. O Senhor estava preocupado.
naquela multiplicação dos pães. Muitas pessoas acompanhando a Jesus há 3, 4 dias. Os discípulos, no seu interior, falaram para Jesus despedir a multidão. Mas ali nós vimos o que o Senhor fez. Com a sua preeminência, o Senhor fez os assentar em fileira. O Senhor não estava preocupado em apenas libertar, em curar as pessoas, mas alimentá-las também. Então ali a gente vimos o que o Senhor fez. Ele colocou as fileiras, as pessoas em filas, e fez a multiplicação dos pães. E ali a gente viu que ele alimentou 5.000 pessoas. Depois desse feito que ele despediu da multidão. Ou seja, o Senhor estava preocupado, as pessoas estavam famintas. Podia despedir deles ali, eles sair, desfalecer, morrer. Mas como um servo de Deus, ele tem que estar ativo em toda situação. É o caso do Senhor aqui. Ele estava à preeminência de toda situação. Ele sabia que as pessoas precisavam ser libertas. Ele sabia que as pessoas precisavam ser curadas. Mas ele também sabia que as pessoas precisavam ser alimentadas. Então esse era o coração de Jesus como um servo. E como servo, diante de Deus, ele teve esse caráter refinado. É um ponto do livro de Marcos, deixa para nós também. O caráter aperfeiçoado de um servo, que foi o nosso Senhor Jesus. E os discípulos viram isso. Esse caráter aperfeiçoadíssimo que o Senhor deixou como testemunho para eles. Então, no capítulo 1 a 10, nós vimos isso. O Senhor fazia o quê? Ele curava, ele libertava, mas também alimentava as multidões. Ele estava atento a tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler agora também capítulo 6, versículo 30. Até o 31. Ó Senhor Jesus. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhe disse: vinde, repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Aqui a gente viu o que Jesus fez. Ele não despediu a multidão, mas sim, eles o alimentou. Versículo 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhe muitas coisas. Esse, irmão, é o caráter de um verdadeiro servo de Deus. Hoje também, no nosso decorrer do dia, no nosso viver diário, nós vimos que as pessoas estão aflitas, que as pessoas estão exaustas. E como servos de Deus, e como temos que doar como sacrifício também por prol do Evangelho, esse também tem que ser o nosso coração. Nós precisamos se compadecer das pessoas. As pessoas estão doentes fisicamente, psicologicamente, as pessoas estão passando muita dificuldade. E nós, como servos de Deus, nós temos que ter esse coração do Senhor aqui. Nós precisamos se compadecer das pessoas. Nós precisamos cuidar e alimentar as pessoas. O Senhor confiou nós o Evangelho, as palavras da vida. Nós temos o alimento, que é a palavra hoje profética, espiritual, para suprir essas pessoas. Nós temos o encabeçamento do Espírito hoje que nos empodera para orar e libertar as pessoas dos cativos. Então, esse é um princípio que o Senhor deixou para nós. Esse foi o testemunho e o legado que o Senhor deixou, para que nós, como servos de Deus, tememos ao Senhor e servimos eles com alegria. Servimos o Senhor com temor e tremor. Esse é o nosso trabalho hoje na terra até a sua volta. Então o Senhor precisa de cada um de nós. E o que esse Marcos ganhou com esse relato, dessa inscrição? Marcos, aqui no jornal, vou ler um trecho do jornal. Por fim, embora não se preste a contar a história de Marcos, o livro carrega também lições que o autor aprendeu. Para alguns pais da igreja, um trecho do livro fala do próprio autor, que está lá em Marcos capítulo 14, versículos 51 e 52. Lá fala assim: seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol,
e lançaram-lhe mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Então, Marcos provavelmente deve ter sido esse jovem medroso e que acompanhava as coisas de longe. Aqui a gente podemos ver o caráter desse jovem, em preocupar, em relatar tudo isso que Jesus fez. Sem esse livro de Marcos, nós não poderíamos entender esse caráter afinado como servo que Jesus teve na terra. E como sacrifício se doando às pessoas. Então, do capítulo 11 até o 16, Jesus, ele vai até os discípulos e já deixa os discípulos percebido que o caminho dele era Jerusalém. Que era sacrificar em prol das pessoas. Que ali, nesse sacrifício, as pessoas podiam ser curadas, libertas do pecado. Então, Marcos aprendeu essa lição. Então, com o passar do tempo, somando ao cuidado e aperfeiçoamento recebido de Barnabé, Pedro e Paulo amadureceu e se tornou cooperador. Ou seja, com esse relato que Marcos deixou escrito, né, a gente vimos aqui que Paulo e Barnabé devem ter pegado esse evangelho também e aplicado no seu viver diário. Que a gente vê o crescimento e o amadurecimento desses dois apóstolos. Então, aqui tomou como cooperador, que aprendeu a servir e a sacrificar em prol do evangelho. Então, no princípio, a gente vemos um João Marcos medroso na sua viagem com Paulo e Barnabé. Mas aqui, a gente já vimos no final, que está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Vamos ler esse versículo para nós fechar? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Fala assim: somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traz, pois me é útil para o ministério. Então, em todo o correr desse relato que João Marcos fez, escrevendo esse livro, à medida que ele ia delatando cada capítulo desse livro, era um aperfeiçoamento na vida dele, para que ele se tornasse útil, juntamente com o apóstolo Paulo. Por isso que Paulo fala, dá testemunho dele, né? Marcos, traz-me, pois me é útil para o ministério. Então é alguém que serviu e alguém que se doou em prol do evangelho. Então o livro de Marcos, irmão, ele é riquíssimo. Ele serviu aqui de base para o livro de Mateus, para o livro de Lucas. Mateus fala do nosso Senhor Jesus como rei. Marcos vai mostrar Jesus como servo e como sacrifício às pessoas. Lucas como um homem perfeito, refinado, de um caráter especial. E João vai mostrar Jesus como a vida eterna que estava nele aqui na terra. Uma pessoa que viveu em prol da vida eterna. Então, esse é o relato do livro de Marcos, irmão. Ó Senhor, que os irmãos possam ter ganhado algumas porções desse livro e que eu encoraje os irmãos a ler esse livro, o livro de Marcos, para ver os primeiros 10 capítulos, Jesus como servo, servindo as pessoas, se doando ao máximo. E do 11 ao 16, Jesus indo à cruz para sacrificar em prol da humanidade. Amém? Jesus é o Senhor.